Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Olá, meus amores do Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda. Muito obrigada pelo convite. Olá também, meus amores que nos seguem pelo YouTube. Estamos juntos mais uma vez. Depois desta oração tão boa, tão linda, nós estamos aqui todos agradecendo a Deus pela oportunidade concedida, por mais um encontro, aonde nós vamos aprendendo coisas boas, aonde nós vamos estimulando o nosso pensamento, o nosso entendimento, para que cada vez mais nós possamos crescer em entendimento e em sabedoria. É sempre muito bom falar do Evangelho, é sempre muito bom falarmos do ensinamento do Cristo. E para isso, estamos todos nós aqui reunidos para pensarmos juntos e vencermos aos poucos, com muita determinação e boa vontade, as nossas más tendências e descobrindo assim o caminho para a felicidade, o caminho para a saúde, o caminho para o equilíbrio. E o tema da noite hoje é auto-perdão. Uma necessidade tão gritante para todos nós. Quem não precisa se perdoar de alguma coisa? E quem é que já se deu conta que de fato precisa se perdoar? Pois é. Às vezes, nós vamos tendo dificuldades na nossa caminhada e não sabemos por quê. Às vezes o corpo adoece, as aflições se desenvolvem, as nossas posturas diante da vida se tornam às vezes complicadas e nós não sabemos o porquê, não conseguimos perceber. E quando nós vamos parar para analisar, nós vamos percebendo que o que falta é auto-amor, que o que falta é auto-perdão. Perdoar-se é fundamental para que, dentro desse processo, dessa reconquista de si mesmo, oportunizando-se um caminho de felicidade, de equilíbrio, de tolerância, de paciência para consigo, é que nós conseguimos espraiar para o próximo também esses mesmos sentimentos. Enquanto nós não nos perdoamos, nós não temos perdão para dar ao outro, porque cada um só dá aquilo que tem. Se eu não possuo, como eu posso dar perdão ao outro? Como posso dar paciência, tolerância, se ainda não conquistei estas qualidades dentro de mim para que elas me beneficiem? Então nós percebemos aí como essa busca ela tem que ser constante e o entendimento também
entendimento nós ganhamos, compreensão nós ganhamos a partir do momento em que aprendemos o caminho da reflexão, o caminho de meditar sobre as nossas necessidades, sobre o nosso próprio comportamento. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de amor. As pessoas estão agitadas, violentas, irritadiças, tensas, principalmente nesse momento pandêmico, porque digo que a pandemia, muito embora se fale dela no passado, porque quando houve a pandemia, porque na pandemia, ela ainda está aí, ela ainda está acontecendo, ela ainda está ceifando vidas, ainda está contaminando pessoas. Então nós não podemos olhar como algo que já passou, é algo que está amenizando, mas que ainda está presente. E mesmo depois que ela vire apenas algo que ocorreu, as dores nas almas encarnadas ainda persistirão. As dores em muitos espíritos no plano espiritual ainda persistirão. E necessário será muitas doutrinas, muitas conversas, muito amor, muito acompanhamento espiritual, muito perdão para os dois lados, o lado físico, o plano material e o plano espiritual, porque as sequelas, elas estão aí nas almas que perderam seus entes, as sequelas estão aí naqueles que sobreviveram e passaram pela doença, as sequelas estão aí naqueles que vão ter que aprender a viver sem o seu ente querido. E esse auto-perdão, ele precisa ser trabalhado, e muito, porque de tantos acontecimentos, muitas histórias existem. Quantas dores criadas por coisas que nós não dissemos, por coisas que nós não fizemos, pelas palavras que foram ditas ou que não foram ditas, pelo que foi feito, pelo que não foi feito. Então nós já trazemos um compromisso com o auto-perdão desde quando nós reencarnamos, porque muitas vezes essa questão da culpa, do remorso, ela povoa o nosso subconsciente. E hoje nós estamos vivendo assim, um mundo agitado, onde muitas vezes essa falta de auto-perdão, ela se apresenta muitas vezes em atos de violência, muitas vezes nas doenças que se estabelecem no campo físico, no campo emocional, nos abatimentos, na melancolia. Quantas doenças a falta de perdão ela promove, tanto como o perdão que nós não damos ao outro, como o perdão que nós não damos a nós mesmos. Por isso, nós precisamos trabalhar a conquista deste auto-perdão para que nós tenhamos o que dar ao mundo, para que nós possamos estabelecer um tempo de paz, esse tempo de paz que todos nós desejamos, ansiamos, mas que se não tivermos esse encontro conosco, nós só haveremos o quê? De atrair acontecimentos infelizes, acontecimentos dolorosos. Por quê? Porque nós precisamos despertar para as nossas necessidades. E muitas vezes nós só despertamos quando a dor, ela bate a porta, quando a dor chega e diz, olha, você precisa acordar, você precisa despertar, você precisa viver. Sair deste universo que é tão carregado de ressentimentos, que é tão carregado de culpas, de mágoas, de ansiedade. É preciso libertar-se. Não poderemos pintar um quadro que demonstre a luz do sol, que traga a alegria da natureza, se nós não tivermos as tintas corretas.
se nós não soubermos criar a paisagem. Assim fica o nosso mundo íntimo. Nós não conseguiremos iluminar-nos por dentro se nós não tivermos estas cores perfeitas de auto-perdão, de tolerância para conosco, de paciência para conosco. E quando falamos de todos esses sentimentos voltados para nos beneficiar, não estamos aqui falando desta autopiedade que deprime, que faz com que a criatura reconheça o seu erro e se abata. Não, o convite do Evangelho é reconhecer o erro e partir para a ação e renovar-se. Também não é a autoproteção que faz com que nós não assumamos nada e vivamos no mundo de ilusão, achando que tudo está perfeito e que nós somos as criaturas mais perfeitas do universo, enquanto os nossos irmãos cometem os equívocos. Não é a fuga da realidade e nem é a descoberta dessa realidade de maneira autopiedosa, aonde a criatura perde as forças, a criatura começa a achar-se um nada e dizer eu não posso, eu não consigo, porque eu não presto, eu não valho nada. Não. Como diria minha mãezinha, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Quantas criaturas hoje buscam os psicólogos, buscam o divã para tentar, nesta busca, entenderem-se, descobrirem-se. E esses profissionais vão auxiliando. Porém, é preciso que no imo d'alma, a criatura, ela queira sair desta condição, ela faça também o seu movimento para fora, para frente, para perceber esse estado de culpa inconsciente, este remorso que está lá guardadinho, coberto por 1000 capas e que precisa desnudar-se para que o reequilíbrio ele tome o seu lugar de origem. E nós vemos que muitas criaturas, quando adoecem, precisam de um acompanhamento psicológico justamente porque a sede das doenças ela está no espírito. O corpo adoece porque o espírito adoeceu primeiro, guardando determinados sentimentos, determinadas posturas de vida, determinadas amarguras, determinadas vivências no imo da alma. E isso é projetado para o campo físico. E chega uma hora em que o corpo, ele realmente dá sinais. Então é necessário que nós reconheçamos que estamos aqui numa escola e que muitas vezes, sim, infelizmente nós escorregamos, nós nos equivocamos, nós erramos. Mas é preciso também que nós tenhamos a disposição, como diz a canção. Caiu? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É preciso levantar, sacudir a poeira, reconhecer o erro e dar o passo à frente. Não podemos ficar estagnados, como Emmanuel bem diz, levanta teus joelhos cansados, tuas mãos desconjuntadas e segue adiante. Veste a fé, a esperança e recomeça. Porque culpa, autoculpa, remorsos não vão fazer os nossos passos caminharem para frente. Não resolverão as nossas questões. Poderemos até, num compromisso desse, num comportamento desse, perdermos a nossa oportunidade reencarnatória, porque nós reencarnamos, mas evoluímos pouco, porque estamos aprisionados a formas pensamentos. Errou? Assumamos o erro. Errou, reconheça. Quando percebemos que nós cometemos o erro, olhemos para ele e digamos, errei. Não deveria ter feito. Mas
Tomarei a atitude de seguir adiante e este erro transformá-lo-ei em lição de vida, em fortalecimento para os meus passos seguintes. Servirei eu, através do meu equívoco, de exemplo para ensinar aos meus irmãos como não errar. Essa deve ser a postura do cristão, que não pede que Deus venha e passe a mão na sua cabeça e lhe coloque no colo e lhe aconchegue e comece a convencê-lo de determinadas coisas. Não. A espiritualidade está aí, trazendo toda uma proposta de oportunidade para todo aquele que erra. Por isso reencarnamos, para que através de cada reencarnação nós façamos uma asepsia, nós nos libertemos dessas culpas. Não é dizer que não fez. Né? Nem aquela coisa que muita gente por aí diz, olha, eu tive uma vida passada, então eu não me lembro do que eu fiz, eu não vou assumir erro de nada do que eu fiz, não. Eu vou agora tocar para frente e acabou. Ora, isso foi lá no passado, foi lá em outra vida e eu não me lembro. Então eu não tenho nada com isso. Não é assim, não. Não é desta forma. Até mesmo porque tudo que nós fazemos fica lá, marcado, em nós. Se a construção foi nossa, não foi do outro, como é que eu digo, eu não me lembro? Eu posso não me lembrar, mas tá lá na minha história que eu fiz. E em fazendo eu preciso consertar. Consertar não me torturando, mas consertar desenvolvendo o auto-perdão para aprender a pedir perdão, para aprender a dar perdão. É bem dessa forma. Porque o que nós fizemos ao coração de alguém, esse alguém não esquece. Mesmo que nos perdoe, aquele feito fica como um aprendizado para ambas as partes. E nós, quando dizemos isso, eu fiz lá atrás, não me lembro, nós até criamos um problema para nós, porque muitas vezes nós temos esses espíritos que nos acompanham, que nos seguem e que aprendem conosco, alguns que vêm buscando observar se a gente se melhora mesmo, a cada passo, a cada instante, aqueles que vêm nos cobrar realmente o que nós fizemos a eles lá atrás, e aí nós dizemos, eu não me lembro, já fiz, acabou, nós vamos acender ou reacender uma revolta. Então tenhamos a consciência, sim, de que se estamos aqui num planeta de provas e expiações, é porque nós nos equivocamos, é porque nós ferimos a lei, nós faltamos com este perdão. E graças a Deus que estamos aqui com uma oportunidade de refazer. Aqui é para fazer e fazer dar certo. Aqui não é para que nós busquemos nos enclausurarmos naquele meia-culpa, meia-culpa, meia-culpa. Não, é para reconhecer e seguir avante, seguir à frente. Construindo um campo mais bonito, arando a terra de maneira consciente, sabendo, cuidar deste solo para que as ervas daninhas elas não se estabeleçam e nós possamos, de fato, fazer este terreno florescer. Florescer ao ponto de promovermos o bem-estar dentro de nós mesmos, saindo deste estado culposo lá de trás, saindo do estado culposo do que nós estamos criando aqui e agora, para não mais criarmos estados d'alma tão sofridos, tão dolorosos, mas que possamos criar hoje esta consciência plena de que, com todo esse esforço, se nós deslizarmos ali amanhã, nós pediremos forças a Deus, ao nosso anjo guardião, para continuarmos seguindo, sem pararmos o nosso passo, para nos estendermos ao solo como se tapete fôssemos e ali ficássemos num sofrimento, querendo desistir da vida, querendo fugir dos nossos compromissos, nos acovardando diante da vida. Não, não, não. Peçamos socorro, busquemos ajuda, chamemos os amigos,
mas não desistamos de vencer a nós mesmos. Não desistamos de nos autoperdoarmos. Não desistamos de promovermos esse encontro conosco, porque cá estamos. Mas não estamos aqui para promovermos um retorno antes da hora, através da melancolia, através da tristeza, através da busca das doenças que diminuem o nosso tempo na Terra. Que nós voltemos ao plano espiritual, mas voltemos pelos caminhos certos, pelos caminhos que nós acordamos antes de reencarnarmos. Muitas criaturas já passaram por aqui e tiveram que lutar contra si mesmas para estabelecerem o auto-perdão e dentro do estabelecimento desse auto-perdão, elas florescerem e deixarem o seu nome na história. Porque Maria de Madalena, ela teve que trabalhar esse auto-perdão. No seu encontro com o Mestre, quando ela decidiu deixar tudo aquilo, deixar aquela vida, aquele caminho, ela teve que trabalhar o auto-perdão, sim, para que ela pudesse ser luz para os seus irmãos. Porque pensem na vida que ela levava, quantas dores ela deve ter provocado, quantos lares, talvez, ela tenha desequilibrado, quantas coisas aconteceram nesse meio tempo em que ela levava aquela vida e as angústias que ela carregava em si, como a história nos conta, o que era, senão esta autoculpa, este remorso que tomava conta dela e que ela abriu as portas para esta obsessão, porque dizia que ela era acompanhada por gênios do mal? Estas angústias, esses sentimentos de sofrimento que se traduzia, aquela melancolia que ela passava e que ela não queria ver ninguém, que ela se isolava. Aquilo era falta de auto-perdão, só que se mostrava de uma maneira diferente. Ela não sabia que precisava fazer este trabalho consigo, de perdoar-se, de livrar a alma. E no encontro com Jesus, quando ela resolveu pegar o caminho da transformação, ali ela ganhou o caminho para o auto-perdão. Ela trabalhou os seus sentimentos, ela se libertou daquela culpa, daquela acusação inconsciente que lhe cobrava determinadas atitudes e que ela não sabia como fazer, por onde começar. Então ela se abatia, então ela sofria, então ela tinha aquelas crises. E depois que ela trabalhou esse auto-perdão, porque quem encontra o Mestre Jesus verdadeiramente alcança esse auto-perdão. E quando a gente diz encontrar o Mestre, não é esta coisa de aceite Jesus e você será liberto de tudo, não. É esse encontro com o Mestre para entender o seu ensinamento e se esforçar a cada dia para vivê-lo. Então este viver do Evangelho, esta força para aplicar as virtudes a cada instante, a cada hora, é que vai fazendo com que nós tomemos consciência de nós mesmos e ali nós consigamos trabalhar esse auto-perdão. A partir do momento em que se começa a praticar realmente aquelas aulas, que é verdadeiras aulas, o que o Cristo nos traz, a partir do momento em que esses ensinamentos eles começam a virar verdade nos nossos passos, na nossa existência, nós mudamos e começamos a retirar realmente todas essas coisas negativas que moram dentro de nós. Por isso que Maria de Madalena, ela conseguiu êxito na sua caminhada, ela conseguiu exercer esse auto-perdão da mesma forma que a mulher adúltera, ela também conseguiu. Ela que foi levada à praça pública, a quem Jesus disse, vai, não peques mais, ela também teve que trabalhar o auto-perdão, retirar aquela sensação de culpa, retirar aquele peso da ilusão a que ela se entregara, quiçá, de um matrimônio perfeito,
de uma vida diferente, talvez ter se permitido determinados comportamentos e que resultou naquela situação na praça e da qual ela não se perdoava. Então, a partir do momento em que ela sentiu aquele abraço que veio para ela através do olhar do Cristo, dentro daquele vai e não peques mais, ou seja, vá e não volte a errar. Vá e aprenda com o seu erro. Vá e não se abata. Não fique remoendo. Não se vista de remorsos, de culpa, mas sim, pegue o erro como aprendizado para o seu próprio soerguimento, alavanque a sua vida, transforme a sua vida, sabendo que nessa estrada todos nós somos falíveis, todos somos falíveis. Por isso que Jesus veio com a lição do perdão, que caiu sobre ela como uma luva, e ali ela seguiu em frente com a capacidade incrível de depois acolher aquele companheiro que tinha colocado ela em uma situação tão difícil. E ela socorreu ele no momento da doença. Então nós vemos como esse auto-perdão ele é importante e quanto o conhecimento, a aceitação, ela é capaz de promover mudanças dentro de nós. O próprio Paulo de Tarso, ele precisou trabalhar o auto-perdão. Ele que vinha naquela vida, não é, de perseguição aos cristãos, ele que depois de ficar sem Abigail, depois do que aconteceu com Estevão, não foi fácil. Imagine quantas cobranças ele não se fazia, quanta culpa ele não carregava, quanto remorso não lhe cercavam os passos. E foi preciso que ele, naquela estrada de Damasco, ele pudesse encontrar libertação e, a partir do pranto, ele fazer uma viagem dentro de si e ver quem ele era, aceitar-se como ele era. E, a partir daquela aceitação, ele dá o passo para mudar e se tornar naquela criatura que veio dizer depois, não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Persistência, determinação, mudança de vida, mudança de atitude, mudança interna. O próprio Zaqueu trabalhou o auto-perdão, porque as angústias que ele vivia, aquela sensação de abatimento que muitas vezes se apossava, de angústia que se apossava dele, nada mais era do que a falta do auto-perdão que se manifestava daquela forma. E a partir do momento em que ele teve Jesus no seu lar, tanto que ele queria só ver o mestre, para ver se aplacava aquela dor, se preenchia aquela solidão, e que na verdade era a falta do auto-perdão que o colocava naquela condição. E quando ele encontrou com o Cristo que ceou na casa dele, ele realmente pôde se libertar, porque ele começou a devolver, como ele disse, se eu prejudiquei alguém, eu devolverei triplicadamente. E ali ele percebeu onde é que estava o problema dele. E ele se libertou e não caminhou com aquele peso do que tinha feito, daquilo que não tinha mais jeito, não tinha como recuperar. Como Madalena também não quis voltar no tempo para consertar o que não podia ser consertado. Como Paulo também não podia dar vida a Estevão novamente. Eles precisavam conviver com aquilo. Precisavam reconhecer que se equivocaram na estrada, mas também precisavam se levantar, precisavam seguir adiante, precisavam reconstruir caminhos para si e para os outros. E é isso que nós precisamos, meus irmãos. Precisamos desse auto-perdão. Precisamos desse caminho novo, desse refazimento, desse encontro com o sol que liberta, com o sol que dignifica. Por isso, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, se perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7.
mas se perdoe com a consciência daquele que sabe o que faz, daquele que tem certeza num porvir melhor, daquele que reconhece a sua própria fraqueza e que trabalha os seus pontos negativos para errar menos. Então é uma consciência mais aberta, uma consciência plena dos valores que podem ser adquiridos, sim. Perdoar o outro não é difícil. Perdoar a si mesmo, muito menos. É preciso vontade, é preciso querer progredir. É preciso querer sair deste mundo fechado, aonde muitas vezes nós nos debatemos nas nossas crises existenciais para alçarmos um voo maior para uma região mais elevada da nossa mente, da nossa compreensão, que diz: você é capaz, você tem muito a dar. Então levante-se, erga-se, olhe para frente. A estrada te espera, o trabalho te chama, mas o trabalho da própria renovação. Construímos um mundo melhor quando nós nos modificamos. E, afinal de contas, nós dizemos que confiamos em Jesus, que acreditamos nos ensinamentos do Cristo. E se assim é, nós precisamos dar mostras disso, como todos esses que nós citamos há pouco e tantos outros deram prova desta confiança no Cristo, deixando para trás as coisas que precisavam ficar para trás. Emmanuel, ele tem uma lição no Fonte Viva que intitula-se Varonilmente e que fala muito para a gente dessa necessidade de transformação, desse orar e vigiar, de buscarmos a força na oração para nos mantermos atentos na estrada, nos convida à vigilância para olharmos para dentro de nós, porque o que faz mal não é o que entra, é o que sai. É tudo que sai de nós, que provoca desencantos em nós mesmos. E essa lição, Varonilmente, ela diz que o trabalhador do Cristo, ele precisa estar ativo, saber que erra, mas também está disposto a se levantar. Por isso que nós queremos aqui hoje ler essa mensagem do Fonte Viva, que intitula-se Varonilmente, para que nós possamos fazer uma reflexão calma e serena, na certeza de que tudo está ao nosso alcance, meus irmãos. Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Tudo que nós vivenciamos nesta terra, neste planeta que é de provas e de expiações, tudo que nós vivenciamos, nós temos a capacidade de lidar e de transformar. Basta que acreditemos, que não curvemos o corpo, mas que ergamos a cabeça para o alto. Bem disse ele, vinde a mim. Sigamos ao encontro do Cristo. E a mensagem de Emmanuel, ela diz exatamente para nós o seguinte, intitula-se Varonilmente. E ele diz: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sedes fortes. Paulo, 1 Coríntios 16, 13. Vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade, portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis, sede fortes na dor, para guardar-lhes a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios ainda hoje de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente
é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão dos conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Que lição esplêndida! Que lição maravilhosa! Esta lição, contida no Fonte Viva com o título de Varonilmente, é o que nós precisamos. Agir de forma varonil, entendendo qual é o nosso papel aqui. Por que reencarnamos? Reencarnamos para evoluirmos. Reencarnamos para consertarmos os equívocos da estrada. Reencarnamos para aprendermos coisas novas. Reencarnamos para dar certo. Não reencarnamos para falir. Não reencarnamos para vivermos num vale de lágrimas, arrependidos, magoados, sofridos, acumulando remorsos e culpas. Não. Estamos aqui justamente para limparmos-nos. E para limparmos-nos, nós precisamos iluminar o nosso pensamento. Precisamos iluminar o nosso sentir, mudando a nossa condição de ver, de entender a vida e de aceitar também aquilo que está em nós. Porque ninguém muda aquilo que não percebe. Ninguém muda aquilo que não aceita. Se eu não tenho, eu não aceito que eu possuo um equívoco, eu não aceito que eu preciso me perdoar, eu não aceito que eu me culpo, eu não aceito que eu tenho remorsos. Então eu vou me escondendo de mim mesmo. E vou mascarando os sentimentos. Aí nós vamos ver irritabilidade, agressividade, impaciência. Nós vamos ver as doenças chegando. Nós vamos vendo tudo acontecer com várias desculpas. Porque nós não queremos colocar o espelho à nossa frente. E Jesus nos convida justamente a isso. A pisar neste chão e dizer, eu estou aqui. E preciso sentir que estou aqui e começar a criar as minhas responsabilidades para que eu melhore. Porque se eu não melhorar, vou fazer mal a quem? A mim mesmo. Porque por mais que nós prejudiquemos o outro, nós somos os que sofremos mais com as atitudes equivocadas. Vamos errar muitas vezes ainda, nos diz a lição. É natural. Mas que nós possamos errar em outros pontos, não mais naqueles. E quando ele diz que o cristão, aquele que conhece o Mestre Jesus, não pode estar pedindo sempre a mão passada na cabeça. Não podemos pedir consolo em débito. Mas precisamos sim lutarmos para sairmos desta condição de pedintes, de necessitados constantes. Precisamos parar de vivermos dentro daquela meia-culpa, meia-culpa, meia-culpa. Vamos começar a mudar o nosso olhar, o nosso horizonte. Precisa
ser iluminado. Nós precisamos abraçar a positividade, o otimismo, a coragem de viver, a alegria de viver. E é colocando esse sol no nosso interior que nós vamos perdoar as pessoas, que nós vamos retirar as mágoas, essa má água transitando o tempo todo dentro de nós, martirizando, indo e voltando, esses ressentimentos, essas revoltas, essas queixas constantes com os outros, esse não esqueço, esse não deixo para lá, esse eu não perdoo. Acontece justamente porque nós não conseguimos ser amorosos conosco. Nós não conseguimos estender um olhar misericordioso sobre nós para percebermos que precisamos ter saúde, precisamos ter um pouco de paz. E só encontramos isso aceitando-nos, meus irmãos. Então está na hora, mais que na hora, de entendermos a vida. Está na hora, mais que na hora, de darmos o passo para nos perdoarmos, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Está na hora de entendermos a mensagem do Mestre quando ele diz a Pedro: se o mal chega até você, a culpa não é do mal que foi ao teu encontro. A culpa é sua, que não soube impedir o mal de se aproximar de você. E o mal, ele se aproxima de nós e nos envolve e nos tira o equilíbrio quando nós não zelamos pelo que somos, quando nós não nos valorizamos como espíritos que temos uma caminhada ainda pela frente. O mal nos envolve e ganha êxito quando nós nos tornamos radicais conosco, muitas vezes impiedosos, muitas vezes cobrando-nos coisas que nós ainda não podemos fazer, porque não queremos nos perdoar, porque vivemos nos obrigando. E olha que quando nós estamos falando isso, não é no sentido equivocado, não é no sentido do alimento do orgulho, da vaidade, para que nós charfurdemos cada vez mais nos erros, dizendo eu não posso, eu não consigo. Não, não é nesse sentido. Quando nós falamos desse auto-perdão, dessa aceitação, de não sermos tão rigorosos conosco, é no sentido de nos punirmos, que muitas vezes é como se utilizássemos, não é, aquele silício que as pessoas usam muitas vezes para se castigarem, porque elas acham que imolando o corpo, que sentindo dor, elas vão encontrar a transformação dos seus erros. Mas depois que aquilo ali sara, que a dor passa, voltam a incorrer em mesmos erros. Então nós estamos nos referindo aqui um entendimento consciente do espírito, que consegue trabalhar bem o seu pensamento, para que o seu pensamento ele haja sobre o seu corpo, ele haja sobre as suas emoções, porque as propostas, elas vão surgir o tempo todo, as ciladas vão acontecer o tempo todo, mas é preciso esse auto-perdão para que a gente não sucumba. O livro Jesus no Lar tem uma historinha de uma família de 5 pessoas que se juntaram para fazer o serviço do bem. E esse pai, mãe e filhos começaram a trabalharem de uma maneira tão bela que os gênios do mal começaram a perseguir esta família e começaram a mandar diversas tentações. Mandaram a fome, mandaram a pobreza extrema, depois mandaram as calúnias, depois a riqueza, e foram mandando cada vez testes e testes, e essa família, assegurada no Senhor, elas foram vencendo cada tentação que chegava. Até que chegou uma hora em que os gênios escarninhos, como diz a historinha, resolveu trabalhar com o chefe da casa, insuflando-lhe
um pensamento de tristeza, um pensamento de culpa, um pensamento de inoperância. E começou a dizer para ele: quem é você? Quem é você para estar falando do Cristo? Quem é você para estar fazendo este trabalho? Você não é nada. Você é um zero à esquerda. Observe as tuas culpas. Observe os teus erros. Você não tem condição de estar fazendo nada. E ali, só que esse pensamento, ele entrou na mente do chefe da casa como se fosse ele mesmo pensando, porque é assim que os pensamentos chegam em nós. O sentimento de culpa, de remorsos, ele entra como se fôssemos nós conversando conosco, e não uma voz externa. E ali o chefe daquela família absorveu aquela sugestão e realmente começou a se sentir culpado, começou a se sentir um pecador, começou a sentir o remorso das coisas e dos seus atos, e que ele não era uma pessoa perfeita, ele não tinha aquela condição de estar ali fazendo aquele trabalho, e simplesmente se abateu. E a historinha diz: o homem se abateu, deitou-se e morreu. Vendo acontecer isso, a esposa também se abateu e morreu. Os filhos também, vendo aquilo acontecer, se abateram e morreram. E Jesus, ele termina essa historinha dizendo que os gênios das sombras venceram aquela devotada família com uma única sugestão de tristeza. E toda a culpa, todo o remorso, ele conduz a criatura a uma tristeza, que às vezes nem é demonstrada para o mundo. Muitas vezes ela vive a tristeza entre as quatro paredes do seu pensamento. E muitas vezes essa tristeza se apresenta ao mundo de uma outra forma. E aí ele diz que o homem, ele precisa perceber que enquanto ele tem os braços, as pernas, a condição de raciocinar, de se movimentar no mundo, ele não pode se abater, nem se entregar à tristeza. E sim perceber que esta luta que existe de sugestão do mal sobre o bem será sempre a eterna luta das sombras contra a luz. Dizendo que na vida nós encontraremos sim muitas lutas e dificuldades, mas que não podemos nos entregarmos a elas, que precisamos reagir, que precisamos cooperar conosco e crescermos cada vez mais. Assim sendo, meus irmãos, acreditemos no Senhor e sigamos em frente. Assim sendo, nos libertemos dessas amarras e levantemos a bandeira linda do perdão e percebamos que, a partir do momento em que nos aceitamos, nós também aceitamos os outros e passamos a ser, assim, a cura do mundo. Portanto, a nossa conversa vai chegando ao fim e nós vamos desejando este auto-perdão para todos nós. Vamos encerrando o nosso trabalho hoje, deixando a proposta através da música que nós ouviremos agora, a música de Marcos Moraes, juntamente com a sua filha Luísa Gagliardi de Moraes, que vem dizer para nós que quando nós perdoamos, nós trabalhamos em prol do mundo, e o mundo precisa de pessoas leves, precisa de pessoas que saibam perdoar-se e que saibam perdoar, pessoas que saibam amar, que possam, com certeza, ensinar o outro a ser a cura do mundo. E juntos, todos nós percebamos que somos, assim, a cura do mundo. Fiquemos agora com a canção. Que Deus abençoe infinitamente
a vida de cada um de vocês. Que a paz de Deus ela esteja sempre presente em nossos corações. Você é a própria oração, você é a cura do mundo. Viver com gratidão, sorrir e espalhar o bem. Abraçar, envolver, escutar a quem precisar. Cada um vivendo com suavidade, cada um não alimentando mais o mal, cada um semeando a paz e a igualdade, cada um emanando luz à humanidade. Já não há mais tempo de pedir, você é a própria oração, você é a cura do mundo. Já não há mais tempo de pedir, você é a própria oração, você é a cura do mundo. Você é a cura do mundo. Nós somos a cura do mundo.